Bom dia, vamos dar prosseguimento à nossa meditação na Palavra de Deus, a nossa busca pelo conhecimento, e o conhecimento nós só encontramos no Senhor, é na Palavra dele. Esse dia nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vemos até o capítulo 20, vamos iniciar agora no 21. Então, após nos apartarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando o navio que seguia para Fenícia, embarcamos e partimos. Ao avistarmos Chipre, seguimos em direção sul, navegamos para Síria. Desembarcamos em Tiro, onde nosso navio deveria ser descarregado. Havendo encontrado os discípulos locais, ficamos com eles 7 dias, e eles pelo Espírito recomendavam a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Então, logo após se despedir dos pastores, dos presbíteros, da igreja em Éfeso, iniciaram a caminhada. Paulo iniciou a caminhada em sentido de Jerusalém, rumou para Jerusalém, e passou por várias cidades, vários locais. E na Síria, ali em Tiro, eles desembarcaram e permaneceram 7 dias. E nesses 7 dias reuniu-se com a igreja local, com os irmãos local. E eles também, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo já tinha revelado para eles que as coisas que iriam acontecer com Paulo em Jerusalém. A sua prisão. E eles falavam, pediam para Paulo não ir. Mas não era novidade que o próprio Espírito já tinha mostrado, já tinha revelado a Paulo o que ia acontecer. Mas ele tinha que seguir a sua missão. Jesus também sabia que ia ser crucificado, que ia ser preso e crucificado, mas ele não fugiu. Paulo também não fugiu. Ele, apesar dos irmãos ter falado, isso não demoveu a sua ideia de ir a Jerusalém. Todavia, quando se encerrou o nosso tempo naquele local, ou seja, os 7 dias, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. Ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles retornaram para suas casas. Após aqueles 7 dias, eles não conseguiram demover Paulo de não seguir para Jerusalém. Se despediram, reuniram todos, foram numa praia. Os discípulos locais, na igreja local, com seus parentes, esposa, filho, todo mundo, reuniram-se na praia, oraram e abençoaram e encaminharam Paulo. E se despediram, e Paulo seguiu viagem. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, e depois de saudar a todos os irmãos, passamos dias com ele. No dia seguinte fomos para Cesareia, ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demoramos-nos ali por muitos dias. Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Então, continuando a viagem, e pararam em vários lugares. Uma das paradas foi em Cesareia, e eles ficaram hospedados, ficaram na casa de Filipe, o evangelista. E este Filipe, ele tinha 4 filhas virgens, e elas profetizavam, ou seja, eram as mulheres de Deus, Não, elas não eram pastoras, elas profetizavam, diferente. Que as pessoas podem procurar uma base para dizer que eram mulheres pastoras, mas não eram. Elas simplesmente profetizavam. E eles demoraram ali alguns dias. E nesse inteirinho, enquanto eles estavam ali, veio da Judéia um profeta, por nome Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco. E assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo:
Desta maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão na mão dos gentios. Então o ágago desceu, encontrar com os irmãos, conversando, e assim que ele viu Paulo, ele pegou o cinto de Paulo, prendeu os seus pés e disse, pelo Espírito, né, ele profetizando, ele revelando, o Espírito Santo de Deus mostrando, falou, olha, assim diz o Espírito Santo, o dono deste cinto em Jerusalém será preso, os judeus o prenderá. O judeu prenderá e entregará ao gentil. O Espírito Santo o tempo todo mostrou, confirmou para todos que Paulo ia ser preso. E mais uma vez falando com Paulo, falou, olha, você vai ser preso em Jerusalém. Os judeus vão lhe prender e você vai ser entregue para os gentios. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que ele não subisse a Jerusalém. Assim que eles ouviram essa revelação, confirmação, todo mundo suplicou a Paulo, Paulo não vai para Jerusalém. Não vai porque você vai ser preso. Não vai porque agora a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, você vai ser preso, vai ser entregue aos gentios, vai ser entregue aos romanos, né? O povo de César para ser julgado. Pediram a Paulo, não vai, que vai acontecer. Todo mundo sabia, o Espírito Santo tinha mostrado a todos o que ia acontecer com Paulo. Então Paulo declarou, por que fazeis isto? Não choreis, pois assim fazendo partis do meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo falou, não faço não. Estou partindo meu coração, não faz isso. Ficam fazendo esse pedido. Porque eu estou pronto para ir para Jerusalém, ser amarrado, ser preso, e é para morrer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos realmente um homem de Deus, decisão do homem de Deus. Quando eu sempre falo, gente, eu digo, olha, Deus não deixa ninguém enganado. Paulo não foi enganado, não. Paulo sabia que o que ia lhe acontecer, o Espírito Santo tinha revelado, tinha confirmado, mostrando. Mas também ele sabia que ele tinha que ir, que ele tinha que obedecer. Que ele tinha que continuar com o ministério dele. Às vezes nós não conseguimos entender porque existe um ministério pequeno, uma pessoa fazendo determinada coisa, pregando o Evangelho em situações difíceis, em lugares que não é aceito o Evangelho, lugares que não é aceita a palavra de Deus, lugares onde somos criticados, apedrejados, e as pessoas não entendem. É uma outra visão, porque hoje a visão que se tem é que a igreja tem que ser igreja grande, cheia, rica, cheia de gente. Mas não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não importa onde esteja, não importa se é para uma pessoa, para duas ou para 10, ou 1000. Mas é que pratique a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Mas eu estou pronto até para morrer. Pelo nome do Senhor Jesus. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos, faça-se, pois, a vontade do Senhor. Então Lucas, com todos os outros irmãos, quando viu que não tinha condições, não era possível fazer ele mudar de ideia, então pensaram, falou, olha, que seja feita a vontade de Deus. Havendo passado aqueles dias, preparamos as cavalgaduras e subimos rumo a Jerusalém. E alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos conduziram à casa de Minasson, que era natural do Chipre, um dos primeiros discípulos com quem iríamos nos hospedar. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. E no dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam reunidos. Então chegaram a Jerusalém, os irmãos receberam com alegria todos eles. Então passaram aquele dia, no dia seguinte, Paulo todos foram para encontrar com Tiago, os pastores em Jerusalém, os presbíteros, quer dizer, os supervisores da igreja.
Nessa época tinha esse Tiago, que é o Tiago, não é daquele, mas é Tiago, meio irmão de Jesus, ele era filho de Maria. Ele se converteu, foi após a morte e a ressurreição de Jesus, e ele era o líder da igreja, o líder da igreja em Jerusalém. Então eles seguintes foram encontrar com ele, Paulo foi encontrar com ele e com todos os pastores em Jerusalém, né? Os líderes da igreja. Então Paulo os saudou e passou a relatar em detalhe o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificavam a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido informados a teu respeito de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem os seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Certamente todos saberão que chegaste. Glória, que estão pregando que você está pregando para os judeus, para os estrangeiros, para os gentios, por toda parte, está pregando contra a lei de Moisés. É isso que andam falando por aí. Que você ensina a não circuncidar, que é verdade, que Jesus tinha dito isso. E que você anda ensinando contra os costumes, a lei de Moisés. Como é que nós vamos fazer? Porque eles vão saber que você chegou. Eles vão se levantar contra você. Porque Paulo não pregava a lei. Paulo pregava Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. E até hoje, nós temos que procurar pregar e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Apesar que tem muita gente, muitas igrejas, muitos pastores ensinando ainda a lei de Moisés. Tem muita gente ainda ensinando sobre Deuteronômio, Levítico, Números. Isso não existe mais para nós. Essa que é a verdade, não existe. Nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo na graça. A lei se cumpriu em Jesus. Se quer viver na lei, então tem que fazer. Então que fazia, tem que circuncidar-se. Mas segue as outras práticas. Não tem que falar, olha, eles não estão sabendo que vocês vão saber que vocês chegaram. E eles vão se levantar contra você. Faz coisas que te vamos orientar. Eles estão conosco 4 anos que fizeram voto. Falaram, então vamos fazer uma coisa, para aliviar, para ver se eles não te perseguem. Tem 4 anos aqui no nosso meio aqui que fizeram votos ao Senhor. Não sabemos qual voto, fizeram voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas dele para que rapem a cabeça. Dessa forma todos observarão que é falso que ouviram ao teu respeito, e que é verdade tu mesmo continua andando sob absoluta obediência à lei. Claro, tem 4 aí que fizeram votos, então faz isso. Por que você não se junta a eles raspam a cabeça, não sabendo qual voto, mas qual é a despesa dele você paga, e para ficar igual a eles, porque eu não sei, esse voto que eles tinham feito, esse rito, era algo da lei, não de Jesus. Então os outros, a esperança dos irmãos em Cristo é que as pessoas vendo os irmãos em Jerusalém, os fariseus, os judeus, de uma certa forma, vendo que Paulo estava junto com esses irmãos, fizeram voto cumprindo-se este voto, que era voto da lei, Paulo então estaria cumprindo a lei. Se estava cumprindo a lei, então era errado a conversa, a mentira que estava inventando, que eles estariam pregando contra a lei. Então, na verdade, eles tentaram criar uma maneira, uma situação que desse a entender que Paulo ainda estivesse praticando, vivendo a lei. Os irmãos que fizeram isso. Eles podem participam com esses homens dos rituais de purificação e pagam a despesa dele para que rape a cabeça. Dessa forma, todos observarão que é falso que ouviram a teu respeito, que em verdade tu mesmo continuas andando sob absoluta obediência à lei. Então criaram uma situação
para que Paulo se justificasse e desse a entender a todos que ele era um praticante da lei. A lei, não falando a lei de Moisés. Entretanto, quando os gentios que se converteram já lhe escrevemos a nossa determinação para que abstenha de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue da carne, dos animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sexual. Falou, já os judeus convertidos, já escrevemos, eles sabem que não tem que praticar esses rituais da lei. Os judeus convertidos, eles sabem que nós já informamos que tem não comer sangue de animais, e se eles têm toda a imoralidade sexuais, mas aos outros judeus, como não sabem, para eles verem você junto com eles, com os irmãos aqui que fizeram voto, com esses 4 anos fizeram votos, e você cumprindo os votos junto com eles, vão pensar que você ainda está praticando a lei. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação. Em seguida foi o tempo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor dele. Então Paulo fez no dia seguinte, foi o tempo de declarar para todo mundo ver e mostrando, para olhar, que tinha que combinar a oferta que tinha que ser dada no templo, os dias desse voto, não sabemos quantos dias, e tudo isso. Mas ele fez isso de forma pública para que todos vissem que ele estaria cumprindo a lei. Então hoje, quando as pessoas estão fazendo votos, estão levando uma oferta, uma série de coisas no altar para isso ou para aquilo, nada mais, nada menos, estão cumprindo a lei. Nós temos na graça, em Jesus. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. Então já estavam quase os 7 dias, né? E esse voto deveria ser de 7 dias. Então alguns judeus lá da província da Ásia ficaram observando, viram Paulo lá, incitaram, levantaram o povo contra ele e pegaram. E esbravejando, homem de Israel, ajudai, este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu grego no templo e profanou este santo lugar. Então está falando da seguinte forma, falou, olha, não esbravejando, armaram uma confusão, falaram, esse aí é o Paulo, ele anda pregando por toda parte contra a lei de Moisés, e contra o povo, e contra este lugar, contra este templo, ele anda pregando contra esse Paulo. E ele inclusive trouxe gregos, porque naquela época no templo não podia entrar que não fosse judeus. Tinha lugar, os estrangeiros tinham que ficar fora. Mas eles estavam falando isso porque Timóteo estava com eles. E Timóteo nós sabemos que era filho de um grego. No templo ele profanou esse lugar. Diziam, pois, isso, pois haviam visto na cidade com Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo havia trazido ao templo. E também com esse Trófimo, ele era de Efésio. Entenderam também que ele tivesse conduzido ele ao templo. Por este motivo, toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo e em seguida as portas do templo foram fechadas. Então agarraram, espancaram e tiraram Paulo do templo. E fecharam o templo, excluíram, tiraram ele, espancando, isso todo aquele povo, toda aquela multidão. Ou seja, um alvoroço em Jerusalém. Enquanto estava tentando matá-lo, chegou o comandante das tropas romanas, a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava em grande tumulto.
Então eles arrastaram para fora e estavam tentando matar, agredindo, tentando matar Paulo. Mas quando isso chegou o comandante da guarda, o comandante da polícia, digamos assim, em Jerusalém, comandante romano, e foi que socorreu. Por isso que Paulo não foi morto. Porque esse comandante foi informado de que toda Jerusalém tinha se levantado. Estava tendo um maior tumulto na cidade. Ele foi preparado com todos os seus soldados. Então, no mesmo instante, reuniu alguns dos seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão, alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar Paulo. Assim que chegou, o comandante mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes. Depois interrogou quem era ele e o que havia feito. Então o comandante, quando foi informado daquele tumulto, pegou um soldado, saiu correndo, pensou que realmente um tumulto fosse maior, outras coisas, e chegando lá viu o povo espancando Paulo. Mas quando viram, os guardas pararam. Então o comandante mandou prender Paulo, mandou algemá-lo, prender em correntes, e interrogou, falou, quem é você, por que estão querendo fazer isso com você, de onde você vem? E no meio da multidão os gritavam de uma maneira e outros de outra, sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço, ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Então no meio do povo uns acusavam Paulo de uma coisa, outros de outra maneira, aquele tumulto, e o comandante não conseguiu entender, compreender absolutamente nada. Então por esse motivo falou, não seja conduzido para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. Ao chegar na fortaleza e levar para lá, a multidão estava tão feroz, querendo arrancar, matar ele, estraçalhar de todas as formas, que os guardas tiveram que carregar. Os soldados tiveram que proteger, carregar Paulo, senão ele seria, mesmo ali junto com o guarda, ele seria espancado e morto. Espancado ele já estava assim. E a multidão que o seguiam não parava de gritar, mata-o, mata-o, mata-o. Nos lembra de Jesus, quando Pilatos perguntou, o que queria que fizesse com Jesus? E o povo gritava, crucifica, crucifica, crucifica. Pediram a morte de Jesus, pediram a morte daquele que pregava a sua palavra, pregava o seu evangelho. Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante, tenho permissão para te dirigir a palavra? Então o comandante lhe indagou, falas a língua grega? Então eu estou levando para dentro, Paulo perguntou, pediu permissão, pediu autorização ao comandante, eu posso falar com o senhor? O comandante perguntou, você fala grego? Não é porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? O comandante perguntou ele porque você fala grego. Não é porventura o egípcio que havia algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Ao que Paulo declarou, sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Cilícia. Peço-te que me consintas falar ao povo. Falou, não, olha, eu sou de Tarso, é uma cidade importante na Cilícia, eu te peço, deixa eu falar ao povo. O comandante lhe deu permissão. Então Paulo colocou-se em pé na escada e fez um sinal à multidão. Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a falar em aramaico. Então Paulo pediu permissão, o comandante deu permissão a ele. E diante dessa permissão ele fez sinal para o povo, até o povo calado para ouvir o que ele tinha para falar. Aí ele começou a falar. Ele disse, irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa que neste momento apresento diante de vós. E assim que ele falava em aramaico, e assim que ouviram que ele falava em aramaico, guardaram mais atento silêncio. Quando perceberam que ele estava falando em aramaico,
a língua dos judeus, hebraico, eles deram silêncio, fizeram silêncio. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei dos nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós nesses dias. Gamaliel foi um grande mestre fariseu, muito conhecido, muito respeitado, era uma autoridade eclesiástica, uma autoridade em Jerusalém. Então Paulo está falando, foi educado por ele. Eu fui tão zeloso, né, pela palavra de Deus como vocês estão sendo hoje. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando no cárcere. Falou, não, eu persegui esses discípulos, esses que eram do caminho, esses que praticavam para Deus, esses que falavam de Jesus. Eu persegui homens e mulheres, eu prendia e jogava na cadeia. Como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciões, visto que deles recebi carta requisitando a cooperação dos irmãos e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer gemado para Jerusalém os que ali estivessem para ser severamente punidos. Olha, o que eu estou falando pode testemunhar o sumo sacerdote, não sei, a autoridade máxima eclesiástica ali em Jerusalém. Foi visto que carta recebia, ou seja, o sumo sacerdote é testemunha. Os anciões, ou seja, as outras autoridades aqui, eles lembram quando eu peguei inclusive carta de autorização para mim a Damasco para prender todos esses que seguiam esse caminho, que falavam do Evangelho, que o objetivo era lá para prendê-los e trazê-los, para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, quando me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante disso, perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então, inquiri: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me ordenou: levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessitas fazer. Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: irmão Saulo, recupera a tua visão. Em seguida ele me revelou o Deus do nosso antepassado, que escolheu para conheceres a sua vontade, e veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca. Pois será sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tem vistos e ouvido. E agora o que mais espera? Levanta-te e sê batizado, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão teu testemunho acerca da minha pessoa. Ao que eu indaguei: mas Senhor, todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti e os açoitava de sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando a minha aprovação e tomando conta das capas dos que os matavam. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe, te enviarei aos gentios. Então, a defesa de Paulo nada mais foi do que uma exposição do que tinha acontecido com ele. Ele começou dizendo quem ele era, onde ele nasceu, onde ele foi criado,
informando as testemunhas que tudo sabia sobre ele, inclusive os sumos sacerdotes, os outros fariseus. O que ele fazia antes, ele como fariseu, ele perseguiu os crentes, os bateu, os prendeu, espancou tanto homem quanto mulheres. Também fala quando ele estava de posse de cartas, de poderes, para prender os irmãos em Damasco. Quando o Senhor apresentou-se a ele, nós já lemos sobre isso. Quando ele foi chamado, ele relatou tudo. Quando ele se converteu, quando ele foi batizado por Ananias, a defesa dele foi falando o que aconteceu com ele, mostrando que ele simplesmente não mudou de religião, mas que ele foi chamado por Deus. Jesus Cristo o chamou, o convocou. Nós não estamos vendo, eu sempre faço questão de dizer isso, nós vamos ver todos os outros depoimentos, todas as outras defesas de Paulo. Em nenhum momento ele está alegando, olha, eu sou inocente, me deixa, não faça isso comigo. Ele prega a palavra de Deus, ele mostra o poder, o testemunho do poder de Deus. Aqui agora nós vimos Paulo falando para a multidão, pediu para se defender, mas a defesa dele foi falar do poder de Deus. O que aconteceu, um relato, testemunhando. Vamos ler a Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus, porque nela está a resposta. É nela. Por isso, em todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.